Olá você telespectadora, olá você telespectador da cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, dia da bancada feminina. A Camila Morim, advogada, a Renata Arraes, advogada, procuradora-geral do município de Santos, comentam, analisam as notícias com você. As duas são advogadas, as duas são mulheres e a gente vai começar com uma pauta de direito, jurídica. A Carla Zambelli, deputada, cometeu crime se provar que ela pagou realmente R$40 mil para o hacker Delgatti. Ontem ele apresentou provas disso, segundo ele mesmo, para a invasão, para que ele invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Renata, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Paulo, boa tarde Camila. Vamos tentar falar numa linguagem bem mais democrática, sem usar muito o juridiquês, para a gente entender isso. Ela cometeu crime sim, os crimes cometidos a mando dela, mediante pagamento, cometidos pelo hacker, ela vai ter cometido também. A gente pegar um exemplo, aquela pessoa que comete um homicídio a mando de alguém, o mandante do crime responde em coautoria pelos crimes cometidos, não só aquele que efetivamente realizou o ato, né, do homicídio. No caso da Carla Zambelli, eu penso que é a mesma coisa. O Delgatti está sendo indiciado pelos crimes de invasão de dispositivo de informática e também falsidade ideológica. Ela, no caso, eu acredito que vai responder pelos mesmos crimes em coautoria e também podem haver outros crimes, como corrupção ativa. Eu não sei se haverá outros, alguém que seja mais especializado em direito penal poderá dizer, mas inicialmente os crimes de invasão de dispositivo de informática e também de falsidade ideológica, eu entendo que ela é coautora desses crimes e ela responderá da mesma forma e na mesma medida. Nós temos um áudio aí do Delgatti que se notabilizou como o hacker da Vaza Jato, né, que derrubou a Operação Lava Jato, derrubou o Deltan Dallagnol, derrubou o juiz Sérgio Moro. Camila Morim, boa tarde. Boa tarde a todos. Não é o primeiro crime da Zambelli e eu também acho que não vai ser o último. Ela tem um impulso, ela tem alguma tendência a ser criminosa e a gente viu a história da arma e muitas outras histórias. Como a Renata disse, eu também acho que ela vai responder como mandante, porque fazendo analogia com os demais crimes que existem, o mandante responde. A gente até pode ver em relação ao caso da Marielle Franco, que estão investigando quem foram os mandantes do crime, não só quem atirou nela. Então, eu acredito que responda como mandante e eu acredito que venham outros crimes relacionados ao mesmo assunto, porque já existem muitos indícios. Então, agora é uma questão de prova para ela responder pelos outros também. Eu só acho estranho aí os criminalistas também que me auxiliem, que me corrijam, porque ela ainda está solta. E eu vejo que ela pode sim coagir testemunha, ela pode sim sumir com provas. Então isso que me deixa um pouco insegura em relação a ela. A Zambelli, ela ficou muito conhecida do país todo, ela é uma deputada muito bem votada, mas quando ela correu com uma arma em punho, completamente destrambelhada, na véspera do segundo turno, no ano passado, em São Paulo, depois de uma discussão com um munícipe lá em São Paulo, ela correu com a arma atrás dele. Uma outra pauta que é especial para vocês duas, Renata, o Senado aprovou uma lei que dá auxílio aluguel para mulheres vítimas da violência. Um grande problema da mulher vítima da violência em casa, principalmente, para denunciar essa violência, é que depois da denúncia ela volta para casa e fica sujeita à violência, né? Então, esse auxílio aluguel parece que caminha na direção certa o país para atenuar essa questão, né? Sim, e é importante que isso esteja sendo feito
lá no Senado, lá no Congresso Nacional. Porque a gente se depara muitas vezes aqui na Prefeitura de Santos, por exemplo, não só nesse caso de violência contra a mulher, mas em vários outros, normalmente as pessoas cobram isso da Prefeitura. E o auxílio aluguel? Por que em determinada situação você não paga o auxílio aluguel e você resolve temporariamente, pelo menos, aquele problema daquelas pessoas, por exemplo, em lugares de risco e outras situações. E a gente sempre coloca que não depende só do município instituir o auxílio aluguel. Esse auxílio eles têm que estar de acordo com a legislação, precisa ter previsão em lei para que o município possa instituir. Então, por exemplo, você tem uma situação de áreas de risco. Se for uma área invadida, você tem uma dificuldade de você conceder o auxílio aluguel, porque aquelas pessoas não estão legitimamente ocupando aqueles lugares. Agora, na situação da mulher vítima de violência, é necessário, é importante, e isso caminha, como você falou, realmente ao encontro das políticas públicas que a gente vem desenvolvendo nos municípios, nos estados, de proteção à mulher vítima de violência. Porque realmente a mulher vítima de violência, ela precisa de uma rede de proteção e não somente o estímulo para que ela denuncie. Ela precisa denunciar e ela precisa ter o apoio necessário para enfrentar as consequências dessa denúncia. Aí vem as medidas protetivas que vão auxiliar, as políticas públicas desenvolvidas pelas secretarias da mulher e de assistência social dos municípios, proporcionar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho para que elas possam ter a sua independência financeira e consigam também não estar dependentes financeiramente dos seus agressores. E o mais importante disso foi como você iniciou a sua fala, realmente retirar aquela mulher do âmbito da convivência doméstica, porque se aquela violência surgiu de uma convivência doméstica, ela não pode ir para uma delegacia, fazer uma denúncia contra um homem agressor e voltar à convivência com o seu algoz. Então, é uma legislação que, se virá com muita força e dará o respaldo necessário para que nós aqui, que estamos na ponta, os municípios, possamos agir na proteção dessas mulheres. A gente sente que existe essa preocupação no meio judiciário, no meio legislativo, no meio executivo do Brasil. Porque há um tempo atrás, nós comentamos aqui um aplicativo para celular, para a mulher que tem medida protetiva, para que ela acione imediatamente por geoprocessamento a polícia militar mais próxima, vai dar o socorro para ela se ela acionar esse aplicativo. E ontem o presidente Lula também falou num pacto nacional contra o feminicídio, Camila. Eu acho que é incrível essa questão da mulher que é agredida com os filhos, muitas vezes sozinha, não ter que voltar para o lar do agressor. Isso é fundamental. A Renata falou de medidas protetivas. Eu não acredito muito nelas, porque eu acho que quando o agressor vem de encontro da mulher ou se aproxima dela, não adianta você levantar um papel e falar, tá aqui, você não pode chegar perto de mim. E até a polícia ser acionada, até a polícia chegar no lugar, muitas vezes já ocorreu uma nova agressão, ou muitas vezes essa mulher já foi assassinada. Então, assim, como a Renata disse, tem que dar a independência para as mulheres, não só em relação a uma casa nova, mas tem que dar a oportunidade do emprego, a oportunidade dessas mulheres se reestabelecerem na vida. E eu acho que tudo isso que a gente tem visto ultimamente, aplicativos, aquele sinal de X na mão, mulheres pedindo socorro através de livros de criança, da redação dos filhos, enfim. Eu acho que a gente deve muito tudo isso à publicidade e às campanhas que nós estamos tendo atualmente em relação a essa agressão à mulher. No próximo bloco, duas questões do governo estadual com a justiça. Primeiro, a justiça barrou
uma intenção anunciada pelo governador de não participar do Programa Nacional do Livro. E segundo o governador, mandou um projeto de lei para a Assembleia anistiando as pessoas que foram multadas pelo não uso de máscara durante a pandemia. Fica até uma pergunta no ar, será que o procurador Siqueirinha, né, que foi multado aqui na Praia de Santos, rasgou a multa, humilhou o guarda municipal, será que ele vai ser anistiado daquela multa também nesse projeto do Tarcísio, porque a multa dele era municipal? Depois, a gente trata dessas duas questões depois do intervalo. Voltando com Opinião Litoral desta quinta-feira, Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos aqui no estúdio, a Camila Amorim pelo aplicativo, também advogada, analisando as notícias com você. Renata, o governador Tarcísio mandou um projeto de lei para a Assembleia anistiando as pessoas que foram multadas pelo não uso de máscara durante a pandemia, quando a máscara era obrigatória. Esse projeto tem um viés ideológico muito claro, porque o principal beneficiado é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era contra o uso de máscara e tem quase R$1 milhão de multa para pagar só no estado de São Paulo, Renata. Então, Paulo, tem vários aspectos dessa notícia que causam vergonha até de comentar. O primeiro deles, que eu acho e imagino, né, que os servidores envolvidos em todo o combate à pandemia do coronavírus durante os 2 anos praticamente que nós vivemos essa pandemia, nós tivemos todos um trabalho muito árduo, não só de combate ao vírus na área da saúde, mas também na área administrativa, na área política, de convencimento da população a se integrar a esses mecanismos de prevenção da doença. Porque chegou num determinado ponto em que você precisava vacinar a população, você precisava conter a população e você precisava prevenir que o vírus passasse ainda mais e mais para frente. Então eu penso que é um desserviço, primeiro, no momento do nosso país que a gente tem tanto com que se preocupar, com tantos projetos de interesse da população do Estado de São Paulo para serem encaminhados para a Assembleia Legislativa do Estado, a gente se preocupar em deseducar uma população que a gente teve muita dificuldade de educar durante todo aquele período. As multas que o governo de São Paulo consegue via Assembleia Legislativa, se esse projeto de lei for aprovado, anistiar, são só as multas estaduais, tá? As multas aplicadas pelos municípios, elas não podem ser anistiadas pelo governo do Estado. Então, você deu o exemplo do Siqueirinha, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele não terá, por esse projeto de lei, caso aprovado, anistiada a multa aplicada aqui em Santos. Fora que há outras circunstâncias na conduta dele que chegam a beirar, se não se configurarem claramente, condutas criminosas como desacato, desobediência e uma série de outras condutas praticadas para ele. Então, eu acredito que esse projeto de lei em nada influenciará aquele episódio ocorrido aqui em Santos. Independentemente disso, eu entendo que esse projeto, neste momento, é tudo que o Estado de São Paulo não precisa. A gente que trabalhou, que ficou sem dormir durante todo aquele período, criando, né, concebendo as normas que vigoraram naquele período para poder melhorar a situação da nossa cidade, manter as nossas UTIs com um número de vagas satisfatório para atender a população, a gente precisava dessas medidas. E essas medidas serviram muitas vezes de coerção para que as pessoas realmente usassem a máscara. Você agora anistiar é você simplesmente rasgar todo esse trabalho, pisar literalmente na cabeça de quem trabalhou tanto para ver a pandemia pelo menos acabar. E para evitar um número ainda maior de mortes do que as 700 mil mortes que o Brasil chorou durante a pandemia de Covid. Agora, é um projeto, Camila, claramente com viés ideológico, né? Claramente, né, Paulo? A gente não pode esquecer que o Tarcísio
foi cria do Bolsonaro e foi eleito por ele, vamos dizer assim. Esse projeto, para mim, é incabível, porque você não estava falando do uso da máscara para apenas a sua proteção, você estava falando para a proteção de todos. E foi comprovado cientificamente que a máscara fez a diferença. E como a Renata disse, enquanto de um lado lutava-se para ter leitos em UTI, para ter respirador, para você ter várias condições de tratar um paciente, por outro lado, você tinha uma ideologia, um mito de que aquilo tudo era uma mentira. E, inclusive, depois desse período do Covid, das vacinas, a gente pôde constatar uma queda na vacinação de crianças muito grande, porque a vacina passou a ser desacreditada. Então, eu acho que é um mal muito maior. E a questão do governo falar que não tem condições, que não tem isso, para mim chama-se preguiça. Então, tem que cobrar sim, eu sou super a favor da cobrança da multa e que ela seja efetiva. E outra coisa que eu acho que vale a gente ressaltar é que, como a Renata falou, os municípios podem punir, mas os maiores causadores dessa dúvida em relação à máscara, de como funciona, de como não funciona, foi do governo federal. A gente teve prefeitos, governadores também por esse viés, mas a maior contrapublicidade à vacina veio do governo federal. Então, eu acho que a gente tem muito o que pensar. Existe um artigo de lei, que eu não vou lembrar agora, eu acho que é na Constituição Federal, que diz que você não pode, sabendo que você está doente, passar essa doença para frente. E muita gente sabia que estava doente, não usava máscara, ou seja, estava passando a doença para frente. O presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a arrancar a máscara do rosto de uma criança numa cerimônia pública. Ele se posicionou contra a máscara. A máscara, principalmente, como disse a Camila, para proteger o outro. Quem tem a doença e usa a máscara, reduz a possibilidade de contágio do outro. Agora, o presidente, nessa questão da vacina, aqui na TV Cultura, no primeiro debate presidencial da campanha do ano passado, a jornalista Vera Magalhães perguntou para o Bolsonaro se ele se sentia responsável com essa postura anti-vacina pela queda da vacinação contra outras doenças das crianças no Brasil. E ele, ao invés de responder, ele disse que ela era uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Eu não entendo que vergonha que é essa, porque eu mesmo faria a pergunta para o Bolsonaro que a Vera Magalhães fez. O governador Tarcísio, ele anunciou que não participaria do Programa Nacional dos Livros, que os livros em São Paulo passariam a ser só digitais. O grande questionamento aí, Camila, livros só digitais, as crianças têm condições de acesso aos livros digitais, mas a Justiça barrou essa intenção dele de não participar do Programa Nacional do Livro, que distribui milhões de livros didáticos, e São Paulo vai receber sim os livros. Ele voltou atrás. A lei foi, barrar essa lei foi sábio, né, Paulo? Porque a gente sabe, inclusive, que na pandemia muitos alunos ficaram sem estudar por conta das aulas que eram online e eles não tinham aparelhos para acompanhar essas aulas. Então a gente sabe que teve um prejuízo muito grande na educação, principalmente na educação pública, porque as pessoas não tinham condições de adquirir aparelhos para que essas aulas fossem assistidas. E agora, já querer fazer a mesma coisa, repetir o erro, é muito burrice, né? Muita burrice. E me incomoda um pouco mais ainda, porque, salvo engano, o secretário de Educação tem uma empresa de laptops e já estava feito que seria pela empresa dele. Então, aí também me cheira um pouco de corrupção. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque, inclusive, a gente esteve com uma professora aqui no jornal já, que explicou para a gente que é muito mais fácil o aprendizado de uma criança através de livros do que de computadores. Eu sou da época dos livros e até hoje eu gosto de livros. Meus códigos todos são rabiscados e feitos comentários meus.
Então, eu acho que é importante esse contato com o livro. É muito importante porque, apesar da modernidade, hoje ter tudo pelo computador, pelo celular, né, não é a mesma coisa do que você ter um livro. Alguns países europeus estudaram o nível de aprendizagem, o prejuízo ou o benefício durante a pandemia com o livro virtual, com o ensino virtual, e voltaram atrás, voltaram a adotar os livros físicos. A gente precisa ter toda medida, um ato, né, da administração pública, ele precisa estar pautado em dados, em elementos, para que você possa decidir da melhor forma possível. Não só esse dado que você está trazendo, porque aqueles que já se valeram, os países mais desenvolvidos, que já se valeram de algumas medidas que não deram certo, servem de dado, de exemplo, para que o nosso país aqui, os nossos governantes também adotem as medidas. Mas, independentemente disso, para mim o fator crucial foi o próprio exemplo que a Camila deu durante a pandemia. A gente sabe, é uma realidade do país, a dificuldade com que as pessoas têm. A gente não está falando de um certo grupo de pessoas que tem acesso a qualquer coisa, tem acesso a computador. A gente está falando de gente que muitas vezes não tem acesso a comida, que vive de Bolsa Família. A gente está falando de gente que não tem acesso à internet. Como que você pode simplesmente estabelecer uma regra geral para que todas as crianças de um estado, elas não usem mais o livro didático? Eu, particularmente, gosto do livro, como a Camila falou, eu gosto do livro do papel. Eu ainda tenho muita dificuldade quando eu recebo alguma coisa via WhatsApp ou por e-mail, eu procuro imprimir para ler, sou um pouco até avessa à digitalização, eu sei que eu preciso melhorar nisso, mas eu acho que a gente não tem o preparo, são caminhos que você tem que seguir, passo a passo. Você não pode chegar no último andar sem subir cada andar primeiro, você não tem como voar. Então você só vai chegar numa população com condições de estar 100% estudando pelo livro digital, se essa população estiver 100% com acesso aos meios necessários para que o livro digital seja usado. E não me parece, pelos dados e elementos que a gente tem no nosso país e no nosso estado, que isso seja possível hoje. O governador Tarcísio precisa repensar a nomeação que ele fez do secretário de Educação estadual, Renato Feder. A empresa dele ganhou 3 licitações depois do Tarcísio eleito, antes da posse. A secretaria colocou, coisa que já tinha acontecido quando ele era secretário no Paraná, aplicativos no celular de professores e alunos sem autorização, o que é expressamente vedado pela Lei Geral de Proteção de Dados, e essa coisa aí de insistir no livro digital, somente no livro digital, sendo que muitos alunos da rede não têm acesso. Às vezes uma família tem um celular para 3, 4 alunos. Muito complicada aí a atuação até agora do Renato Feder na Secretaria de Educação de São Paulo. Muitas pessoas defendem, dizem que ele vai fazer uma revolução na educação, mas até agora não parece que seja isso. Em relação às multas do Bolsonaro, eu fiz uma pesquisa. O Bolsonaro recebeu via Pix, no primeiro semestre do ano, 17 milhões e meio de reais, então ele pode pagar tranquilamente as multas. Ele pediu essas doações por Pix porque ele teve contas bloqueadas. Ele não tem multa só no estado de São Paulo e não só pelo uso de máscara. Em São Paulo é quase R$1 milhão. Tem também as multas pelo não uso de capacete nas motocicletas, mas eu tenho a impressão que os 17 milhões e meio dá para pagar tudo, ainda sobra um pouquinho. Daria, inclusive, para informatizar, né, todo o estado de São Paulo, para que os nossos alunos tivessem acesso facilmente ao livro digital. É isso aí, se usasse os 72 milhões de reais que o estado tem para receber em multas. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco. A Camila Amorim e a Renata Reis, advogadas, estão comentando as notícias com você. Renata, a situação do ex-jogador Robinho dos Santos se complicou. Ele teve um recurso no Superior Tribunal de Justiça contra esse julgamento que pretende que ele cumpra a pena a que ele foi condenado na Itália, no Brasil, recusado por unanimidade.
Na verdade, a gente precisa ver essa situação do Robinho por etapas, né? Eu reputo correta a decisão do STJ, porque a defesa do Robinho estava tentando, né? Confundir o processo de homologação de sentença estrangeira com a rediscussão do mérito da condenação do Robinho. Então, o que se pretendia com esse pedido? Era que se enviasse, que a Itália fosse requisitado à Itália a cópia integral dos autos do processo do Robinho. E foi isso que o STJ agora negou. Então, o STJ, com essa decisão, ele ainda não enfrentou a homologação da sentença, mas ele afastou essa rediscussão de mérito, porque não cabe, como a gente já conversou aqui várias vezes no programa, não cabe neste momento rediscutir o mérito da decisão. Existe uma sentença que foi sujeita a todo o contraditório lá na Itália e houve o trânsito em julgado. Essa sentença está apta ou não a ser cumprida no Brasil. Chegando aqui, o que o STJ tem que analisar? Não é mais mérito, ele tem que analisar os requisitos para homologar essa sentença estrangeira. E é aí que os juristas estão um pouco se contradizendo. Uns entendem que é cabível essa homologação, outros entendem, uma corrente menor entende que não é cabível. A nossa legislação tem um dispositivo que é um pouco complicado e que nunca foi enfrentado para o STJ, vai ser inovadora essa decisão. Porque a gente precisa discutir, analisar nesse momento se essa sentença teve o trânsito em julgado, se existe reciprocidade entre os países. O Brasil não tem tratado de extradição com a Itália, de reciprocidade, nem tratado específico para essas questões. E a nossa legislação fala que é possível a homologação de sentença estrangeira para condutas em crimes que sejam passíveis de extradição. No caso específico do Robinho, não é passível de extradição. Então, existe uma controvérsia na legislação que o STJ vai ter que enfrentar. Se ele vai dar a interpretação, e provavelmente isso depois vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, então ainda tem chão. Eu não acredito que rapidamente isso será decidido. A defesa do Robinho ainda tem muitos mecanismos para postergar essa decisão e vai precisar que as nossas cortes superiores, no caso o STJ e o Supremo depois, se manifestem exatamente sobre o alcance desse dispositivo. Você levantou um aspecto que eu não tinha visto ainda, que é interessante. A legislação brasileira não prevê cumprimento de pena do estrangeiro, de outro país, em caso de não haver possibilidade de extradição? Exatamente. Existe isso um dispositivo... praticamente liquida a questão. Exato. É um dispositivo tão controvertido, agora não me recordo, é o artigo 100 dessa lei que trata nesse aspecto, fala que é possível a homologação da sentença estrangeira no país, que se não se tratar, eu não lembro exatamente agora o teor do dispositivo, de situação em que não seja cabível a extradição. E o que acontece? Esse finalzinho do dispositivo torna o dispositivo inócuo. Então, o que vai ter que ser dado? Uma interpretação conforme. Na verdade, existe isso no nosso ordenamento jurídico. Quando você se depara com um dispositivo que é controvertida a sua aplicação, cabe aos órgãos do Poder Judiciário dar a aplicação conforme a Constituição. Por isso que eu acho que essa questão, independentemente do que restar decidido pelo STJ, ela vai chegar no Supremo. Camila? Do que gera interpretação no direito, vai longe. Existe uma demora muito maior na conclusão, porque você não tem já um dispositivo de fato, depende da interpretação, e como a gente sabe, cada um interpreta da maneira que quer. Eu acredito, né, que o Robinho deva cumprir sim a pena aqui no Brasil, mesmo sem tratado de extradição, como a gente está falando, não tem como ele ir para a Itália para cumprir essa pena, a não ser que a gente tenha uma revolução no judiciário e passe a fazer parte, esse tipo de coisa, mas tem dispositivo legal que é contra. Então, assim, mas o que não pode haver é impunidade, porque fica muito fácil, né?
você vai para um país que não tem acordo de extradição, você comete um crime e volta para o Brasil. E não é bem assim, né? Inclusive, salvo engano, a Itália pediu que a pena do Robinho fosse cumprida aqui no Brasil, tendo em vista que não dá para levá-lo de volta. E vale a gente lembrar o caso do Batistella, salvo engano é esse o nome, que demorou, tiveram várias controvérsias, mas ele acabou sendo extraditado para a Itália para cumprir a pena lá. Foi, inclusive, salvo engano, uma decisão presidencial do Lula, que demorou para decidir e ficava não vai, mas ele acabou sendo extraditado para cumprir a pena lá. O Cesare Battisti, ele foi condenado por crimes de homicídio na Itália. O governo do PT entendeu que ele era um preso, que era uma condenação política, não era uma condenação por crimes comuns. Ele acabou sendo extraditado depois de ter sido preso, ele foi extraditado para a Itália, mas ele é cidadão italiano. A legislação não prevê a extradição para um outro país de um cidadão brasileiro, que é o caso do Robinho. Né? Exatamente. Eu até, se você me permite, eu fui olhar aqui, porque eu tinha a lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, que no artigo 100 ela fala, nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena. Então, é um dispositivo controvertido. E eu quero esclarecer bem que é uma questão de interpretação da legislação de acordo com a situação. Isso não tem nada a ver com o nosso posicionamento pessoal de justiça. Eu entendo que é um caso emblemático, que precisa de uma reprimenda, e eu ficaria muito feliz se assim fosse interpretado quanto à possibilidade de execução da pena aqui no Brasil, sim. Porém, acho que há entraves na nossa legislação. Há áudios que comprovam, assim, claramente a culpabilidade do Robinho nesse processo, nesse episódio. Uma atitude que seria digna do Robinho seria ele se apresentar na Itália para cumprir a pena a qual ele foi condenado. Coisa que não aconteceu com o treinador Cuca, acabou depois, 40 anos depois, acabou tendo a carreira prejudicada nesse ano de 2023. E o caso do Robinho acabou influenciando a decisão da Justiça Espanhola num caso parecido com o ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves, que acabou ficando preso na Espanha pela possibilidade de voltar ao Brasil e ficar impune de um caso que ainda está sendo julgado, ainda não foi julgado na Espanha. Tem ainda mais um caso interessante para a gente analisar aí nessa coisa de jurídica, né? O direito, embora eu não tenha formação em direito, eu acho o direito fascinante pelas interpretações da hermenêutica, né? A interpretação das leis. O advogado César Bittencourt, que é o terceiro advogado contratado pelo tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, está muito enrolado com a questão de falsificação de atestado de vacinação, com a questão de venda das joias ganhas pelo Bolsonaro no exercício da presidência nos Estados Unidos, o pai dele envolvido também, aquele advogado Frederico Wassef. Agora, o advogado César Bittencourt, que é o terceiro contratado, o que eu acho interessante é que ele já tem posicionamentos públicos anti-Bolsonaro. Ele falou que os invasores de 8 de janeiro eram as seclas do Bolsonaro. E agora ele é contratado como advogado de defesa do ajudante de ordens do Bolsonaro, e ele fala, a primeira fala dele é que ele cumpriu ordem só, ou seja, a defesa que ele faz do cliente dele incrimina alguém que deu essas ordens. Quem pode ter sido que deu essas ordens? Exatamente. A gente só precisa lembrar um ponto interessante que existe no direito, é que o chamado temor reverencial ou a subordinação hierárquica, ela só é válida para uma ordem que não seja manifestamente ilegal. Se há dúvida sobre a legalidade de uma ordem recebida, você pode até usar isso como elemento de defesa e transferir a culpa daquele ato criminoso para aquele que lhe deu a ordem. Eu entendo, não sou eu que vou julgar essa questão, mas acho que essa defesa de atribuir no caso, ao presidente Bolsonaro a culpa, ela pode ter reflexos
políticos. E como a política no nosso país, ela influencia muito nas decisões judiciais, ela pode até ter algum desdobramento, mas juridicamente falando, me parece totalmente descabida. Um superior hierárquico não pode mandar você matar alguém e você dizer que fez aquilo por ordem do seu superior. Da mesma forma, crimes como falsidade ideológica, invasão de sistema para falsificar atestado, venda no exterior de joias que o presidente levou daqui, que não poderia ter levado, que pertenciam à União e não a ele, para mim são ordens que, ainda que houvesse sido dadas ao Tenente Coronel Mauro Cid, elas seriam manifestamente ilegais, portanto, não passíveis sequer de cumprimento. Aliás, né, deveriam inclusive ser denunciadas. Camila? Não, a Renata falou tudo. E o que eu lembrei agora, que eu tô rindo aqui sozinha, é que inclusive a Michele Bolsonaro esqueceu joias embaixo da cama em Londres. Então, assim, é um mundo tão fantasioso, é um mundo que acredita tanto na impunidade, que se esquece joias embaixo da cama em Londres quando a Rainha Elizabeth faleceu. E com certeza, não é porque você recebeu uma ordem do seu superior que você vai cumprir, vai ficar impune, só quem vai responder é quem mandou fazer. Aí vem de novo o caso que a gente fala do mandante, que quem responde é quem efetuou e também quem responde é o mandante. Mas como a Renata colocou brilhantemente, infelizmente o nosso judiciário tem uma influência muito grande da política. E qualquer um que vá defender, vá procurar um advogado de defesa, ele vai ver o melhor que ali existe. Não importa se ele já foi de direita, de esquerda, meio, enfim, não importa. Todo mundo procura o melhor. Então, assim está sendo feito pelo CID. Então, não tem muito o que a gente falar, porque o advogado é procurado pela qualidade dos seus serviços e não pelo seu cunho político. Isso, na minha opinião, porque tem gente que, assim, a gente sabe que busca também pelo cunho político. É interessante essa questão. Nos últimos meses, nós temos visto assim episódios de mistura do direito com a política interessantes, né? Porque o Cristiano Zanin, que era o advogado do Lula, foi indicado pelo Lula para ser ministro do Supremo. O juiz Sérgio Moro, que condenou o Lula, tirou o Lula da eleição de 2018, foi ser ministro do Bolsonaro em 2019, que venceu a eleição. Esse caso desse advogado César Bittencourt é um caso interessante também. E na semana passada, no começo dessa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela nulidade de uma tese genial, mas do mal, do jurista Evandro Lins e Silva, que era aquela da legítima defesa da honra. Então o homem teria direito de matar a mulher por uma traição conjugal. E o nome é forte, né? Legítima defesa da honra. Legítima defesa é da vida. Ele estendeu a legítima defesa para a honra e muitos homens, ao longo dos últimos 50 anos, se valeram dessa tese absurda e esdrúxula de legítima defesa da honra quando mataram parceiras, né? Isso é o acompanhando a evolução, né? Lins e Silva foi genial na defesa do cliente dele, mas foi do mal, né? Você vê, o mais interessante é de quando é o nosso Código Penal. Então, nós temos aí uma mesma tese há 50 anos, numa determinada direção, o dispositivo é o mesmo. Daí a gente vai entrar naquilo que a gente falou, o caso do Robinho, nunca foi enfrentado no nosso país a questão da execução da pena estrangeira. Vai ser a primeira vez. E nós vamos saber qual o caminho que o nosso judiciário vai tomar na interpretação da nossa legislação. No caso da legítima defesa da honra, nós temos o mesmo, não houve alteração da norma, houve alteração da tese. E hoje a tese da legítima defesa da honra é incompatível com o mundo que a gente vive, é incompatível com todo o arcabouço legislativo que a gente tem de proteção de defesa da mulher.
Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo muito a participação da Camila Amorim e da Renata Reis, que esclareceram essas questões, todas elas jurídicas, para a gente, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.